pouquinho antes aqui da gente entrar, o nosso painel foi introduzido pelo querido Tiago e Rafa, e eles trouxeram vários dados, sabe, sobre a questão dessa pandemia da ansiedade, da depressão, né, relacionado não apenas assim toda essa circunstância de pandemia, mas também os vícios nas tecnologias e nas redes sociais. E a gente vai tratar um pouquinho sobre esse olhar, assim, desse uso consciente nas redes sociais, mas do autoconhecimento para a gente navegar melhor, não só nas redes sociais, mas na nossa vida, né? Mas eu também quero falar muito de amor e de verdade e conexão, que seria a nossa busca, assim, a busca do nosso coração, é o lugar que a gente quer estar. Para iniciar, eu vou convidar o vídeo da Dani Arraes, que ela já tinha nos dito que não ia estar com a gente, mas ela foi muito carinhosa em nos mandar um vídeo com uma breve fala. E daí do vídeo dela eu vou começar uma perguntinha para a gente, tá bom? Então solta aí o vídeo dela, pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou Daniela Arraes, sou jornalista e sócia da Contente, uma plataforma de comunicação por uma vida digital mais consciente. E a convite do festival eu vim falar um pouco sobre essa pandemia de ansiedade. Eu estou gravando esse vídeo num domingo, que é uma coisa que eu tenho feito um pouco recorrentemente, que é trabalhar no domingo. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso é o possível? Eu não acho legal trabalhar no domingo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma paz de fazer algo no domingo que eu não consigo ter durante a semana. Por quê? Porque a gente se acostumou a viver respondendo demanda de outras pessoas. Acho que todo mundo que trabalha com comunicação experimenta um pouco disso, né? Aquele WhatsApp que está sempre cheio, demandas que você sempre precisa responder do outro. E eu tenho pensado muito no lugar que o outro ocupa no meu dia a dia. E eu descobri que esse lugar do outro é muito grande. Tem uma dificuldade de dizer não e uma facilidade muito grande de dizer sim para o outro, porque é um convite legal para falar, é um convite para escrever, é algo que nos faz espalhar a palavra do que a gente acredita e do que a gente faz para mais gente. Como não dizer sim? Então, tem um lado disso que é muito bom. E tem um outro lado que é a gente fica sobrecarregada. Porque, primeiro, a gente está vivendo uma pandemia. A vida como a gente conhecia mudou. Provavelmente, muitos de vocês são pais e mães e já entendem também que o trabalho do cuidado é tão importante quanto o trabalho profissional. Como é que a gente equilibra esses pratinhos? Então, a certa altura, a gente precisa fazer um mergulho para dentro e entender o que é que eu vou conseguir atender. Entendendo que vai ser impossível agradar todo mundo e que a gente vai precisar dizer alguns nãos pelo caminho. Eu tenho pensado sobre isso e eu tenho tentado também criar alguns espaços em que eu consiga fazer nada. Para mim é muito difícil. E é muito fácil confundir esse fazer nada com passar horas rolando ali no Instagram sem mais nem saber o que é que eu tô vendo. Então, toda vez que eu escolho ter um uso mais consciente das redes sociais, toda vez que eu consigo reservar um tempo na minha rotina para ler um livro de papel, grifando, que é a coisa que eu mais amo fazer, eu me sinto não vítima dessa pandemia de ansiedade. Eu me sinto mais dona do meu tempo e mais protagonista da minha relação com o tempo e com o outro, e com o trabalho também. Então, para mim, tem ficado muito forte a necessidade de fazer esse mergulho para dentro, para pensar o que é importante para mim agora, o que é que eu vou ter que dizer, ao que eu vou ter que dizer não, para conseguir acomodar os meus desejos e as minhas tarefas em primeiro lugar. Então, a minha provocação aqui para vocês hoje é: para quem você está dizendo sim e que sims você está deixando de dizer para você quando você quer atender todo mundo? A conta não fecha, a gente já sabe. E aí a gente precisa fazer algumas escolhas. Bancar, que a gente não vai dar conta, e aprender a filtrar melhor para que a gente não seja consumido pela ansiedade do outro, seja nas demandas de trabalho, seja no WhatsApp, seja em qualquer aspecto da vida. Então eu falo isso para vocês, falando muito para mim, para que o dia a dia corra de uma maneira mais suave, sabendo que a gente está enfrentando tantas crises e a gente pode tentar se cuidar um pouco melhor. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela escuta. Obrigada, Dani, que depois vai ver esse vídeo aqui. Muito obrigada pelo vídeo que tu nos mandou, assim, uma inspiração. Deixa eu aproveitar aqui e dar também as boas-vindas para o Wilson, que ele conseguiu se conectar. Estamos muito felizes com a sua participação. Que bom que deu certo. E eu quero pedir, na verdade, para cada um de vocês se audiodescrever. É muito importante, porque o festival ele é acessível. Eu até não me audiodescrevi também na minha ansiedade aqui, que desse certo a tecnologia, mas eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, estou com uma calça vermelha,
uma camiseta do primeiro festival de 2012 e uma jaqueta jeans. Então, vou convidar o Êmia, Rodrigo e o Wilson se audiodescrevam para a gente, por favor. Olá a todas. Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos ondulados, eles estão presos no momento. Estou atrás de uma parede, à frente de uma parede, que tem vários lambes com várias frases motivacionais para mim. Olá, gente. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Rodrigo Borges, sou um homem da pele clara, cabelo curto, barba. Estou usando uma camisa meio vermelha, meio preta. Atrás de mim tem uma placa cinza. E é isso. Estou muito honrado e feliz de estar aqui com vocês. Olá, minha gente. Boa tarde. Pense no Papai Noel. Ho, ho, ho. Este sou eu. A cara do Papai Noel, só que magro. Estou no meu consultório agora, uma sala, um lugar onde eu me sinto muito bem aqui em casa. E é uma honra estar aqui com todos vocês. Sou eu. Obrigada, adorei as audiodescrições, adorei a sua, Wilson, muito bom. Também vamos trazer leveza, né? Uma alegria aí para o nosso sábado. Quem tiver de casa também pode mandar perguntas. Enquanto isso, eu vou puxar um pouco o gancho do vídeo da Dani, trazendo sobre... Ela trouxe várias questões, assim, mas eu vou trazer mais essa questão do autocuidado nas redes sociais, que tem a ver com como que a gente faz esse bom filtro, essa boa curadoria, onde a gente quer estar, para quem que a gente vai dizer esse sim, né? Muitas vezes quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. Como que, Êmia, fala um pouquinho da tua visão sobre isso, sobre como a gente pode aos poucos ir criando esse ambiente da internet legal para cada um de nós, sabe? Valeu a provocação. Eu acho que antes da gente pensar o ambiente virtual, o digital, a gente tem que pensar no presencial. E aí é se perguntar como está esse seu espaço. É um lugar onde você tem que dividir com mais pessoas esse ambiente. Se quando a gente pensa na conexão, né, no Wi-Fi, muitas das vezes ela está sendo subutilizada com várias outras pessoas, como é isso para você? Você tem o seu canto para conseguir minimamente fazer as suas coisas sem tantas interrupções? Pensando que nós somos mulheres e muitas das vezes a gente vai ter uma casa que está cheia, que vai ter crianças. Eu só queria perguntar se esse eco que eu estou ouvindo, vocês também estão, se está tranquilo ou não. Para mim tá tranquilo. Ah, ótimo. Então deixa eu abaixar aqui, só para não correr tanto risco. Ficou melhor? Tá tudo certo. Ah, ótimo. Então, voltando. Muitas das vezes a gente tem uma casa que não está à nossa disposição. Então, a gente vai ter constantes interrupções. Para que você não pense que na hora que você estiver diante do digital e essas interrupções do cotidiano vir a acontecer, isso te cause picos de ansiedade ou pânico, que é como se atrapalhasse a performance que você está se disponibilizando a fazer no momento. E quando a gente pensar esse digital, filtrar o que é compatível ao seu perfil hoje. Será que de fato estar em todas as redes sociais? Ou será que é entender que dá para colocar essas redes sociais em categorias, seja ela para o lazer, seja ela para o trabalho, ou inclusive para pesquisas, estudos e não fazer nada? Eu acho que é importante a gente ver o tempo como um ativo que não volta. Então, definitivamente, se a gente aprender a ter uma melhor utilização dele, eu acho que mais assertiva a gente pode ser quando a gente estiver dando esses passos mais complexos dentro do digital. Eu vou deixar aqui e deixar a deixa também para os meus companheiros aqui de palestra para a gente trocar essa ideia, para a gente aprofundar mais para frente sobre isso.
Obrigada, Wêmia, trazendo um pouquinho essa perspectiva de como que eu posso também me organizar com o tempo no dia a dia. E eu vou trazer o gancho de uma outra questão que a Dani trouxe no vídeo e, para mim, assim, é essencial, que é para eu conseguir fazer essas minhas melhores escolhas na vida também, e escolhas de onde eu vou estar nas redes, por exemplo, tem a ver com eu fazer um mergulho na minha própria vida, né, de estar cada vez mais conectada com o que eu realmente quero, com o que faz sentido para mim. E aí eu queria perguntar primeiro para o Wilson agora, sobre para ti, assim, o que é um mergulho profundo e transformador num caminho de autoconhecimento? Áudio. Eu não estou ouvindo o Wilson. Vocês estão ouvindo, Rodrigo e Wêmia? Não, Também não? também não. Calma, agora estão. Agora estão. Ah, agora sim. Tinha um detalhe técnico, o microfone estava fechado. Pronto. Mas eu estava dizendo de que essa é uma pergunta importante, né, e que deve ser refeita, porque a resposta ela não é tão fixa. A cada momento, o que nos é importante muda. Mas eu quero chamar a atenção para essa palavra. O que é importante? O que é importante é aquilo que a gente importa, coloca para dentro da nossa porta. Então, imagine a importância que tem a qualidade das nossas emoções. Porque tudo que do mundo passa pela nossa porta, passa por esse portal das nossas emoções. E tudo aquilo que sai da nossa essência, do nosso mundo interno, e sai para o mundo externo, também passa por essa antessala, que são as emoções. Então, o equilíbrio das nossas emoções sempre foi muito importante. Mas, com o advento da ansiedade, que é aquilo que rouba o nosso equilíbrio, né, tem chamado muito a atenção do que nós estamos fazendo com o nosso pensamento. Porque eu poderia dizer de uma maneira muito até simplista que a fonte de todo sofrimento é a má qualidade dos nossos pensamentos. A fonte de toda a felicidade e prosperidade advém da boa qualidade dos nossos pensamentos, que vão gerar emoções, que vão gerar os ambientes que exporta e que importa a nossa relação com o mundo. Então, para não me esticar muito nessa primeira fala, nós estamos vivendo uma moda que veio para ficar, que é a moda fitness, do cuidado com o corpo. Nós estamos entrando numa outra moda que também é necessária e que cada vez mais necessária é termos um período durante o dia onde temos que equilibrar as nossas emoções através da nossa respiração, através do aquietar a nossa mente, como um exercício diário, para não enlouquecer, para não permitir que essa ansiedade nos devore, tire do nosso foco, da nossa performance, do nosso desempenho diário. E que a gente não saia desesperado, como muito bem foi colocado, doando o nosso tempo para causas que realmente precisam ser revistas. E esse equilíbrio com o que nós fazemos com toda a nossa energia. Colocando ênfase no cuidado que nós temos de zelar pelas nossas emoções e os nossos pensamentos, onde tudo começa. Muito bom, Wilson, trazer também essas reflexões tão importantes, porque é como se nessa era, né, da internet a gente tivesse exponencial como a gente se relaciona com as pessoas o tempo inteiro agora nas redes sociais. E tudo isso também vai gerando esses picos de ansiedade. Eu pelo menos, tenho um pouco essa percepção, quando a gente ainda está buscando, de repente, ser alguém idealizado para os outros. Assim, a ansiedade, para mim, está mais relacionada a um estado de tentar agradar ou atender a expectativa do outro.
e de repente menos conectada comigo mesma. É como se eu não estou comigo, se eu estou olhando para o lado de fora, para todo mundo, não estou me percebendo, eu posso estar num estado maior de ansiedade. Aí eu queria chamar o Rodrigo para trazer um pouquinho a sua visão também sobre o que tu acreditas assim que são formas que te ajudam e que tu vê que pode ajudar as pessoas nesse bem conduzir das relações nas redes sociais ou nas relações no dia a dia e nesse olhar para dentro de cada um de nós. Bom, eu acho que foi muito falado nesse começo sobre a relação com o tempo, né? Com a chegada, né, das redes sociais, da internet e tudo que a gente já está falando, nosso tempo foi roubado ou foi direcionado a nos preenchermos da vida dos outros, assim, né? E a gente foi se esvaziando da nossa vida. Então, para mim, o processo de autoconhecimento, o processo de equilíbrio, de aquietação, ela passa por dedicar tempo e experimentação do que esse novo está chegando e como o Wilson trouxe, o que eu estou importando para mim, né? Para mim, a base está toda na relação com o tempo hoje em dia, né? E aí, quando você fala rede social, a minha preocupação maior é que talvez o nascimento pode ter sido generoso, uma coisa de conectar pessoas por causas e tudo mais. Mas a coisa foi se desenvolvendo de uma maneira que é de propósito o roubo do tempo, o roubo da atenção. Então, a gente tem que entrar nesse lugar, na minha visão, ou eu entro nesse lugar das redes, muito atento para ver se eu não vou ficar preso em nada, né? Muito atento para ver se aquele tempo que eu tenho ali, que pode ser dedicado à minha filha, que recém-nasceu, se ele não vai ser perdido. E muitas vezes é perdido. A hora que você vê, você está 40 minutos, 1 hora. Então, eu acho que sempre que for abrir, a imagem que me vem nesse momento é quando eu vou abrir uma rede social, eu estou abrindo um labirinto. Por quais caminhos que eu quero percorrer? Tem coisas muito maravilhosas, né? Tem coisas muito incríveis. Mas, às vezes, a gente entra na floresta e se a gente não sabe o jeito de voltar, a gente se perde, né? E eu acho que a rede social está muito nesse lugar, assim. E aí eu acho que tem uma outra característica também, né? Você falou de autoconhecimento e rede social. Voltando para o autoconhecimento, a necessidade de pertencimento, a necessidade da gente caminhar em rede, né? O Dr. Wilson Gonzaga, que para mim é uma grande inspiração, um dia ele me disse assim, lá na Amazônia, o processo de autoconhecimento ele é individual, porém podemos fazer juntos, né? Lado a lado. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho a necessidade de caminhar de mãos dadas com a Wêmia, com a Carol, com o Wilson e com mais um monte de gente, para que o processo de autoconhecimento seja com uma rede de apoio, às vezes eu tenho que buscar isso aonde? Nas redes sociais. E aí, muitas vezes, eu não sei até onde eu vou e até onde eu tenho que ficar, né? Então, é um prato cheio para conexões. Mas qual a qualidade dessas conexões, né? É como se a gente fosse num estádio de futebol ou fosse num bar, né, que teria 200, 300 pessoas. Com quem que eu quero me conectar? Por que eu estou aqui, né? São centenas de milhares de possibilidades. E aí é muito rápido a gente entrar numa rede, começar a criar sinapses e comparações. Isso que eu estou dizendo não é novidade para ninguém. A gente sente, se a gente abre, né, a gente já se compara, a gente já se observa, a gente já vê o que está faltando muitas vezes. Isso, na minha visão e na minha observação desses últimos anos, é porque eu não estou dedicando tanto o tempo necessário para o fortalecimento do eu para entrar nesse labirinto, né? A meditação, como o Wilson traz, a contemplação, a digestão das relações, isso demanda silêncio, isso não se encontra em rede social, na maioria das vezes, né? Então a minha preocupação é grande em como estamos arquitetados. E aí, só para encerrar minha fala, a minha maior preocupação é que quem está no controle, no direcionamento dessas redes, ou da nova moda, ou do novo marketing, possivelmente também está com a saúde mental abalada. Então, se a pessoa vai criar a partir de um lugar de ansiedade, ou de depressão, ou de burnout, a criação ela já não é límpida, muitas vezes, né?
Então, assim, enfim, eu acho que tem um retorno importante a si mesmo, dedicando tempo e observação. E a rede pode ser maravilhosa, como pode ser pecaminosa, assim, né? Então, como eu entro nesse labirinto? Acho que é as primeiras coisas que me brotam aqui. Perfeito, e eu acredito que é o grande tema, né, e o grande desafio quando a gente fala dessa pandemia, da ansiedade, da depressão, eu também fico refletindo, para mim, assim, o quanto que o autoconhecimento me ajuda a estar muito mais em verdade comigo e tendo melhores relações. E, claro, tenho momentos bons, momentos ruins na vida, como toda pessoa, e continuo nesse trabalho. E o quanto que eu gostaria que mais pessoas pudessem ter acesso, né, a poder estar cada vez mais autocentradas no sentido positivo de estar na busca da sua verdade pessoal. Aí eu quero perguntar para todos vocês, quem quiser ir seguir na conversa, assim, como será que a gente consegue oferecer para mais pessoas esse convite, né? Então, e é verdade, Rodrigo, o quanto que hoje não necessariamente a gente está tendo um bom direcionamento, né, de quem detém as redes sociais nas mãos, né? Então, como que apesar de tudo isso, apesar desses problemas que a gente tem como sociedade, a gente consegue, de repente, convidar as pessoas, né? Atrair as pessoas para elas começarem a trilhar um caminho que faça bem para elas. Esse caminho individual que ninguém pode fazer por ninguém, cada um faz o seu, né? Então, queria fazer essa pergunta, nada fácil, mas ouvir um pouco vocês, assim. Quer começar, Wêmia? Pode ir. Como que a gente atrai as pessoas por um bom caminho de autoconhecimento, hein, pessoal? Olha, já que Vai lá, Wilson. Vai lá, doutor Wilson, meu querido. Depois eu pego a bola. Obrigado, querido. Então, como o Rodrigo colocou aí, nós temos de tudo ao alcance da grande maioria, a um clique, de tudo. O grande problema é saber fazer as escolhas. Nós jamais poderemos imputar responsabilidade à tecnologia do mau uso que fazemos dela. Assim como não existe a possibilidade de nenhum juiz condenar uma faca, um revólver, por um tiro disparado, por um corte desferido. Então, a responsabilidade é do uso que se faz. Mas, se por um lado nós estamos encharcados de uma quantidade de informações levianas, de uma quantidade de informações, sei lá, não tão úteis, quer dizer, precisaria garimpar para ficar com ouro, por outro lado, tem uma diversidade de boas coisas também. E mais do que nunca, bem ou mal, está sendo vendido essa ideia de que a solução está no autoconhecimento. Tanto pessoas da área como pessoas que não são da área, pessoas que leram um livro, pessoas que assistiram um filme. E não vai aí nenhuma crítica, pelo contrário. Essa enxurrada de informação sobre a importância do autoconhecimento dá uma oportunidade daqueles que quiserem começar a se interessar pelo assunto, que é óbvio que não é novo, né? Mas, mediante tanta pressão e esse confronto da infelicidade, acaba denunciando a necessidade maior do cuidado com a saúde mental. E nunca teve tão na superfície, nas notícias, a saúde mental como atualmente. Então, a própria situação já tem feito essa escolha. Agora, vai de cada um perceber que chegou a hora da gente sair desse Matrix. Nada contra os templos, nada contra os mestres, nada contra os livros. Mas é importante que as pessoas comecem a perceber que chegou a hora de perceber que o verdadeiro templo é o próprio corpo, que o verdadeiro mestre fala no silêncio de uma mente quieta. Cabeça vazia, oficina divina, não o contrário. Esvaziar essa cabeça, tratar esse corpo como um templo. E eu vi ler esse grande livro dos livros, que é a própria mente humana.
Então, não é preciso diploma, não é preciso de curso, é preciso de interesse e vontade, porque informações hoje não nos faltam. É preciso essa vontade legítima de querer enfrentar a si mesmo nessa jornada que é a vida e esse perigo que é a vida, que é um matrix aí, cheio de ilusões para uma mente incauta. Eu acho que tá. Carol, a gente não está te escutando. Isso. Estão me ouvindo agora? Agora Estão me sim. ouvindo? A gente está com vários problemas técnicos nesse painel da ansiedade, pessoal. Sim. Vamos olhar. Mas eu ia fazer só um ponto, assim, acho que o Wilson trouxe um ponto importante da autorresponsabilidade, né? E esse convite para cada um de nós, apesar, eu acho que é muito esse olhar, assim, apesar a gente vive às vezes contextos que são contra, de repente, o que a gente gostaria, mas a gente ainda tem essa autorresponsabilidade, né? E essa oportunidade de trilhar um caminho novo, né? Quer falar, Rodrigo? Tu ia começar a falar, Você né? quer pegar a palavra ou posso pegar? Pode. Pode ir. Tá, perfeito. Eu acho a sua pergunta, né, como expandir o autoconhecimento. Eu me sinto muito honrado quando eu sou convidado por uma roda de ansiedade e depressão sem ser psiquiatra ou psicólogo. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Por experiência própria, há uns 7 anos, uns 5 anos, eu fiz um curta documentário sobre depressão. E rodei algumas cidades do Brasil para gerar diálogos sobre a depressão. E sempre convidava um psiquiatra, um psicólogo, ou uma psiquiatra, uma psicóloga para estar na roda. Ou seja, de alguma maneira eu estourei a bolha, e eu lembro muito bem quando a gente começou a dialogar sobre depressão e ansiedade, as pessoas falavam, nossa, mas eu nunca abri sobre depressão para ninguém, eu sempre sempre tive preconceito da minha família por falar, e aqui nessa roda, depois de um documentário, com pessoas que eu não estou dentro de uma sala de terapia, eu não estou dentro de um lugar escondido, aqui eu estou podendo me abrir, eu estou podendo conversar. Pela primeira vez eu não tenho vergonha de falar que eu tive um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. Por que eu estou contando isso? Porque um cara que é da área criativa, de marketing, que gera uma roda de diálogo, ele expande essa bolha da depressão e da ansiedade. Lógico que sempre com a profissional, né, que vai saber lidar com isso, mas dialogar sobre o tema já naturalmente se expande. Porque possivelmente se juntasse 3 psiquiatras aqui, num simpósio de psiquiatria, talvez a gente não chegaria em tantas pessoas. Ao mesmo tempo, se a gente falasse no SGB só pessoas criativas ou que falassem de rede social, talvez a gente não tinha a palavra do Dr. Wilson Gonzaga para trazer esse ponto. Então, o meu convite para quem está nos assistindo é tentar abrir mais espaços de diálogo. Né? Tanto é que a gente iniciou o Clube do Diálogo recentemente justamente para isso. Eu não preciso ter o conhecimento profundo para abrir rodas de diálogo. Eu preciso ter interesse em fazer boas perguntas para eu aprender também, até porque eu acho que a gente está num momento onde as respostas elas caducaram, em algum sentido, na minha humilde opinião. E as perguntas, às vezes, estão sendo muito difíceis de serem formuladas. E um antídoto para isso é unir várias visões, várias pessoas, abrir espaço para a gente conversar. Então, quando você fala do autoconhecimento, não sei quantas mil pessoas estão nos assistindo agora, mas pega o tema, um dos temas que o SGB abordou com bastante atenção e abra rodas de diálogo para conversar sobre isso. Se for um tema de saúde mental, traga um profissional para conversar. Então, eu acho que o autoconhecimento, do jeito que eu tenho observado, ele vai em rodas, muitas vezes. É lógico que eu recebo uma newsletter, eu assisto um filme, eu abro a cabeça, eu me interesso, mas para onde eu vou depois? Posso ir para uma sala de terapia? Posso. Posso para um retiro? Posso. Mas posso ir para uma roda de diálogo também. Então, eu sou muito a favor dessa criação de espaços múltiplos e inclusivos, onde o não saber é tão importante quanto a palavra da especialista ou do especialista. Então, eu acho que esse é o caminho que eu tenho tentado trilhar, porque as fórmulas não fazem mais sentido, na minha opinião. Ela foi, talvez, importante para algum momento, mas aonde a gente está digerindo o que está acontecendo? Onde a gente está trocando? Onde a gente está se emocionando? Onde a gente está importando a palavra
da pessoa que está passando por aquilo, né? E às vezes a gente sai de uma roda de diálogo sem a resposta, mas a gente sai com muita pergunta, que aí eu converso com a minha mãe, que o Wilson conversa com a esposa dele, que a Wêmia conversa com a mãe dela, e a gente vai ampliando essas perguntas, né? Acho que tem que ecoar mais algumas perguntas. Enfim, eu acho que seria esse um caminho, até porque as redes sociais, por algoritmos, elas caem sempre no mesmo lugar, muitas vezes, né? Então, enfim, acho que essa é um pouquinho do que eu trago, assim. É devagarzinho, mas se cada um abrir uma roda para 10, né? E assim vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo, eu acredito muito nesse poder do diálogo, assim. E eu achei muito lindo, eu sou uma das apoiadoras do Clube do Diálogo, né? Que tu fez o crowdfunding, Rodrigo. Também eu acredito muito nisso, achei bem bacana, assim, o que tu trouxe, acho que para nossa reflexão, o quanto que é poderoso a gente também num lugar, todos nós, né, na nossa humildade de crescimento, evolução, trazer boas perguntas, e eu concordo que são difíceis, e eu sinto, assim, que é um lugar também de troca de experiências pessoais. Troca de experiências pessoais é muito poderoso, né? Então, assim, eu poder me abrir e falar da minha ansiedade, da minha depressão, poder escutar do outro, eu acho que a gente chega em lugares, assim, de humanidade, né? Da minha humanidade, eu vejo a tua humanidade. E além disso, assim, uma das questões para mim, assim, que são muito, na verdade, fortes, né, nessa questão da ansiedade, eu falei ali no começo, é a minha necessidade, de repente, sei lá, de ser alguém idealizada para os outros. E no momento que eu vou falar da minha ansiedade, da minha depressão, eu estou me colocando igual. E estou permitindo que o outro também seja humano e não precise colocar a sua máscara, né? Ou qualquer coisa do tipo. Então, eu acredito muito nesse trabalho, te parabenizo. E convido também a Wêmia para trocar um pouquinho com a gente sobre a tua percepção disso, assim, como que a gente convida mais gente para esse mundo do autoconhecimento e, enfim, como que tu vê isso na tua vida também? Eu sou muito favorável com a linha do Rodrigo. Não à toa eu escolho nas minhas ações ter a educação entre pares como um pilar importantíssimo. Eu lembro quando eu comecei a empreender e eu senti esses processos muito comuns sobre o fazer solitário. Até porque quando a gente começa no processo de idealização, a gente não tem, né, os componentes disponíveis para pensar uma empresa como um todo. Você é a que faz tudo. Então, logo percebendo essas frustrações, que eram algo muito constante, eu fui ter a necessidade de conversar com quem estava com um momento compatível ao que eu estava vivendo. E aí a gente logo começou a fazer conversas que a gente chamava de quebrada para quebrada, que era com outros empreendedores de periferia, para a gente fazer exatamente isso, porque eu acho que para fora todo mundo esperava muito da gente, principalmente nas redes sociais. Parecia que até te dava espaço, mas o espaço tinha um certo ar de limitação muito forte. Então, o erro de errar no digital era muito grande. Então, se precisava conversar num lugar um pouco menos amplo, né? Onde você não tem controle algum de quem é que te escuta, o que você fala. E aí a gente fazia essas rodas de conversa e eram muito constantes esse momento. Cara, eu acho que eu preciso só desabafar, porque muitas das vezes eu tenho que me preocupar cotidianamente de estar sobrevivendo em todos os lugares, que eu não tenho um espaço saudável para conversar sobre os problemas que eu estou vivenciando, e não é no campo, às vezes, da terapia direta com o psicólogo, porque ao menos, infelizmente, né, a gente ainda vê que a questão da terapia ainda é um tabu em muitos lugares. A gente ainda ouve, ainda sendo reproduzido, que depressão é para poucos, né? É para quem pode parar, é para quem. Então a gente tem que desconstruir utilizando outras formas de dialogar com essas pessoas. E eu acho que falando para elas olharem o seu cotidiano é uma possibilidade, porque muitas das vezes, ao ouvir o outro, ele consegue uma resposta de um conflito que ele já vinha trabalhando há muitos meses, e que talvez um simples gatilho mental, que foi a fala de alguém, já ativa para um outro campo.
E fora que a gente faz o hábito de horizontalizar as informações e sentir a necessidade de cocriação. A gente já não sente tanto a questão de que o tempo todo a gente está sendo exposto a vários conteúdos, que é um pouco do que o Wilson estava falando, é uma mega exposição de informação. E eu acredito, sinceramente, que não é porque a gente está exposto a muita informação que a gente está conseguindo gerar conhecimento. Ao contrário, a gente está conseguindo gerar mais paralisia, mais medo exacerbado, mais pânico, porque é como se essas sensações tomassem maior proporção de quem a gente dá conta de ser. Então, quando a gente agora vem para esse modelo, né, híbrido, porque com a pandemia a gente meio que teve que convergir totalmente para o digital. Agora a gente quer abandonar praticamente o digital para viver o presencial novamente. Só que o modelo híbrido não vai deixar de acontecer. Não à toa, o celular é quase uma expansão da nossa realidade. Então, a gente condiciona vários hábitos e vários momentos de resolução de vida a esse aparelho. Não à toa a gente está fazendo isso aqui também, né? Tem seus lados positivos, estamos conseguindo se conectar com pessoas que estão em lugares tão diferentes do país inteiro. Mas que a gente pense muito nisso, de que legal gerar conteúdos e que tenham disponibilidade de conteúdos diversos para que as pessoas vejam o autoconhecimento como uma parte essencial, como é sobreviver, como é trabalhar, como é exercitar os direitos fundamentais. Mas que também a gente observe que cada vez mais, independente do lugar onde você está, aí nisso eu concordo com isso, né? Tipo, o nosso corpo performance, né? Em qualquer lugar, para que a gente seja esse espaço onde a gente consiga pleitear que mais pessoas tenham espaços, inclusive, para conseguir dialogar entre si. Que essas rodas não sejam vistas como muitas das vezes a gente vê no campo do trabalho, que não, aquela turminha ali, aquele grupinho. Não tem que ser o grupo. Onde a gente tiver o debate sobre a importância da saúde mental tem que ser um espaço de bem viver coletivo. Então, a gente sai da lógica, quando a gente busca o acesso à saúde, né, que às vezes é de medicamentosa, de curar o que já está ruim, mas que a gente passe para uma lógica de bem-estar social, onde cada um minimamente se responsabiliza de ampliar cada vez mais esse diálogo, para que, inclusive, essas pessoas que têm tanta dificuldade de ver um processo terapêutico como uma realidade que não é para você, na fala do outro, ele perceba se é possível, eu acho que eu posso expandir um pouco mais isso ou ressignificar o meu olhar, que poderia estar viciado por algum motivo. Que lindo, Emi. Amei te ouvir e eu tô amando ouvir cada um de vocês, tá? Cada um no seu jeito, assim, tá brilhantando muito essa conversa, acho que trazendo várias mensagens para a alma, assim, acho que quem está nos ouvindo, assim, vai se conectando e vai sentindo a verdade entrar, assim, né, aquele lugar confortável que eu sou eu mesmo, né, e achei muito bacana que tu trouxe sobre essa questão da desmistificar a terapia. Na verdade, a gente tem bastante preconceito ainda em relação a isso, né, ou a depressão, a ansiedade. Então, eu vejo, sim, acho que uma oportunidade da gente desmistificar isso também aqui nesse painel, né? E nas nossas vidas, como que a gente pode falar mais disso, comunicar mais sobre isso, para que as pessoas se sintam cada vez mais à vontade, quebrando esse tabu, né? Às vezes até o termo, às vezes eu me questiono no termo saúde mental, como ele pode parecer assim uma coisa oposta da doença mental e as pessoas também criarem, sabe, um certo preconceito em torno disso. Acho que tem várias questões que, de repente, ajudando na narrativa e na comunicação, a gente também nos ajuda, né, a atrair mais pessoas. E eu tenho uma pergunta do público, eu pensei em trazer para vocês. E, uau, na verdade, eu tenho várias perguntas do público. Uau!
Tá, vamos ver se eu consigo fazer um apanhado, porque eu não vou conseguir fazer todas as perguntas. Tem muitas coisas legais. Eu vou começar por uma aqui que eu achei muito bacana, o quanto que as escolas de educação básica poderiam já trazer esse tema para as crianças. E aí usou até o termo saúde emocional, eu gostei muito, assim, porque eu acho que passa também por um olhar emocional, assim, as crianças reconhecendo suas emoções. Alguém quer responder isso? O que vocês acham? Que as escolas têm esse papel de começar a trazer essa questão? Tem, Vai lá. tem sim, tem sim. Bom, se nós estamos com algum tipo de doença, o medicamento mais eficiente é a educação. Então, bom, primeiro eu queria recuperar essa diferença entre saúde mental e doença mental. A doença mental já é uma área afeta a profissionais que trabalham, né, com transtornos mentais, psicólogos, psiquiatras, ou mesmo, hoje em dia, a ideia do CAPS, que é uma equipe multidisciplinar, porque precisa ter esses diversos olhares. Tá, outra coisa é saúde mental. Saúde mental é uma ocupação de todos, de todos. Não é muito difícil nós entendermos que a saúde mental está na base da nossa expressão no mundo. Se nós não estivermos mentalmente bem, a nossa expressão vai estar comprometida. Então, essa ideia de inclusão, essa ideia de desmistificar a saúde mental e promover diálogos cada vez menos espertos ou cada vez mais espertos e menos especialistas, especialistas de vida, aí nós cabe perfeitamente dentro da discussão de saúde mental. E é necessário isso mesmo. É um problema de todos. E a questão da educação, da escola, é fundamental para isso, porque nós sabemos que, esse é um número que é dito por aí, nem sei se ainda é válido, que 30 anos para uma mudança de cultura. Então, quanto mais cedo se começa, mais rápido se consegue essa transformação de paradigma, de cultura, de que a saúde mental ela é um dever de todos e começa nos primeiros estertores de vida ali. A importância do toque, a importância da autoestima, a importância de ser incluído, de se sentir amado, a importância de amar, de respeitar, a importância do que é a alteridade do outro, e uma série de coisas que, de fato, as famílias já têm essa incumbência. Mas, cada vez mais, a educação deve assumir esse papel como agente transformador de cultura. E é bem importante. Se nós aprendêssemos, antes de aprender a ler, a perceber o que nós sentimos, o que nós estamos sentindo, pensando, o mundo seria bem diferente. Mas não nos ensinaram isso. Ensinaram a gente a olhar para fora. O importante está fora, não está dentro. Então, as escolas podem e devem, sim, começar essa revolução. Que lindo. Sim. A gente tem que terminar o painel, pessoal. A gente está, enfim, no momento de fechamento. Infelizmente, eu não vou poder ler todas as perguntas para vocês, mas saibam que o público está participando, está interessado, está buscando. E aí, sem dúvida, eu queria uma mensagem de cada um de vocês para o público, assim, uma mensagem de algo que para vocês é tão importante no que vocês estão fazendo hoje e que faz sentido, que tem significado. O que vocês quiserem trazer cada um, por favor. Quem quer começar? Uau. Vai, eu começo para a gente pegar o tempo. Eu deixaria uma tarefa de casa, que seria ler mais coisas e estar mais a serviço da escuta. Né? Tem muitas pessoas que escrevem sobre a escuta. E também voltar a brincar. Eu acho que a gente também perdeu essa qualidade básica do brincar. Né? E eu li um livro do Cláudio Tebas e do Chris Dunker, que é O Palhaço e o Psicanalista.
ele traz muito a escuta e a brincadeira como base da construção de uma sociedade. Então, eu acho que a gente está muito bom em falar, né? A gente aprendeu muitos anos a se expressar, mas não aprendemos muito a escuta, né? E brincadeira é coisa séria. Rir é um santo remédio, né, doutor Wilson? Quem vê o Wilson com essa cara fechada não sabe a baita gargalhada que ele tem. E aí, para encerrar mesmo assim, eu queria celebrar essas 10 edições do Social Good. Todo mundo que está atrás das câmeras, cada técnico, milhares, centenas de milhares de pessoas que já passaram para construir essa egrégora, essa junção que é o Social Good Brasil. Então, eu queria dar um abraço e um beijo em cada um e dizer que é muito bom essa continuidade e vocês estão há 10 anos cuidando de espaços de diálogo, de lugares de inovação. Então, assim, queria honrar e celebrar muito. Para mim é um grande prazer estar nessa festa com vocês. E obrigado, Amy e Wilson, por dividir com vocês esse espaço. E Carol também. Amado, muito obrigada, tá, Rodrigo? Tu é uma pessoa muito querida da equipe toda e muito bom mesmo te ter nessa 10ª edição, querido. Eu faço também das minhas palavras de agradecimento a todo mundo que fica pela parte do backstage, né, para que esse diálogo esteja acontecendo aqui, sendo transmitido. Foi muito trabalho envolvido, muitos meses antes. E eu acho que é isso, a gente está falando de pessoas, né? O que eu mais gostei de ter sido convidada para participar dessa palestra aqui é que pessoas se conectam às pessoas, que a gente não esqueça que nos nossos espaços de trabalho, independente dos desafios que é colocado no dia a dia, a gente sempre vai ter que continuar lidando com pessoas, a gente é fragmento de um todo. Então, como última fala, eu tentem ampliar esses espaços de diálogo, principalmente para a galera mais jovem, que ainda está no momento de precisa validar a sua narrativa, né? Mostrar para o outro que é importante, mostrar para o outro que tem relevância no mundo, que está tentando construir o seu propósito de forma mais ampla, se conectando a outras pessoas, que vocês cotidianamente façam isso. Busquem outras pessoas, mas não só pessoas que estão dentro da sua bolha, que vão falar com coisas que já estão no seu campo de visão. Façam o exercício da diversidade. O exercício da diversidade é saber conviver com o diferente. E exercitar a nossa fala, o exercício da linguagem, para que ele se adapte a pessoas de diferentes classes sociais, de gênero, de raça. Então, façam esse exercício ampliado, porque a cada vez que você se disponibiliza um pouco desse rico tempo que a gente falou aqui hoje, nesse processo de escuta, né, escutativa, inevitavelmente você aprende muito mais. Porque é fácil com que a gente jogue para o externo de que vários dos processos de adoecimento que vem acontecendo com a gente é culpa desse cotidiano. É como se a gente saísse da autorresponsabilização para dizer que a gente está automatizado. Talvez essa palavra esteja errada, né? Mas seja muito nesse processo. Automatizado, obrigada. Porque principalmente o digital faz com que a gente naturalize isso e pare de pensar. Então, que a gente tenha a possibilidade de estar sempre em encontro com pessoas diversas e diferentes. Porque, inevitavelmente, quando uma cabeça se expande, ela definitivamente não volta ao lugar que ela estava antes. Então, ampliem esses processos de fala e escuta, porque eu não tenho dúvidas que quando a gente faz esse exercício, eu garanto que, por mais diferente que o outro seja, você não se sente tão violentado e quer disputar com ele. Ao contrário, você ressignifica vários dos padrões que você já tem como naturalizado e segue entendendo que o exercício da cidadania tem que ser cada vez mais dessa forma, colaborativo e ampliado. Obrigada, Amy, maravilhosa. Legal. Wilson, sua palavra final. Muito legal. Bom, primeiro é isso aí, externar minha gratidão por ter
feito parte dessa conversa pequenininha, Misha, muito pouco. Foi muito pouco isso, mas agradeço pelo convite. E para, assim, colocar minhas palavras sobre essa questão do autoconhecimento, eu quero falar de uma coisa bem prática. Exercitar a diversidade olhando para dentro de si mesmo, porque tem um monte de gente aí dentro. E assim é. Nós não somos uno, nós não somos facetados, assim, somos compartimentados. E a minha dica é viver no presente, aqui e agora, que é a única possibilidade que nós temos de interferência no mundo, é no presente, é no aqui e no agora, e ocupar esse tempo presente para estar presente. Estar no aqui e no agora, nem pré-ocupado, nem pós-ocupado. E ocupar esse tempo de autoobservação sem julgamento. Porque só o fato de nós estarmos nos observando e vendo quantos eus existem dentro de cada um de nós, só o fato de observar sem julgamento, já podemos sanear um tanto de comportamentos e vivemos mais felizes e, consecutivamente, promover uma vida mais feliz ao nosso redor, através das nossas relações. Aí. Bem legal mesmo, bem grato pelo convite. Muito obrigada, Wilson. E quero dizer para vocês assim que eu concordo que esse papo tinha que ser muito mais longo e que a gente tem que se encontrar pessoalmente também, que é muito gostoso. E eu vou dizer assim também, no que tu trouxe agora por último, né, dessa importância de ser sem julgamento, essa moralização em cima de nós, para mim, assim, acho que uma das coisas que eu sigo tentando, eu acho que eu consegui fazer um pouco na minha vida, é o meu processo de autoaceitação da minha luz, da minha sombra, e de estar cada vez mais à vontade comigo, com quem eu sou. Eu sinto que não me exigir nenhuma perfeição vai me deixando num lugar muito bom, assim. Então, eu quero agradecer vocês por esse papo e por todas as mensagens que a gente deixou com o público.